Antes que o nome de Moisés ecoasse pelos séculos como sinônimo de libertação, ele foi apenas um bebê condenado. O decreto de Faraó havia descido sobre o Egito como uma sombra. Todo menino hebreu deveria ser lançado ao rio. Não era apenas uma ordem política, era uma sentença espiritual. O Nilo que sustentava a vida da nação se tornara um cemitério silencioso de recém-nascidos. Em uma pequena casa de escravos, uma mulher hebreia segurava seu filho recém-nascido e ouvia, ao longe, os gritos abafados de outras mães. Ela sabia que, se mantivesse o menino, soldados poderiam entrar a qualquer momento, arrancá-lo de seus braços e cumprir a ordem do rei. Sabia também que escondê-lo por muito tempo seria impossível. Mas havia algo naquele bebê, talvez no choro, talvez no olhar, que a impedia de aceitá-lo como mais um nome apagado pelo poder. Durante 3 meses ela o escondeu. Cada choro era um risco, cada passo de soldados fora de casa era um terremoto no peito dela. Até que chegou o dia em que a fé precisou assumir a forma de loucura. Ela preparou um cesto de juncos, revestiu com betume e piche para que não afundasse e colocou o filho dentro. Seus dedos tremiam mais do que as águas. Ela não estava apenas soltando um cesto no rio, estava soltando seu coração, sua esperança, seu futuro. O Nilo corria calmo naquele dia. E enquanto o cesto se afastava da margem, uma menina o seguia à distância, a irmã do bebê, vigiando como um anjo impotente, incapaz de fazer mais do que observar. O cesto flutuou até uma área onde mulheres da realeza vinham se banhar. Uma princesa egípcia, cercada de damas de honra, viu o objeto estranho preso entre os juncos. Mandou trazê-lo. Quando o cesto se abriu, o choro do bebê rompeu o ar. Não era apenas o choro de um recém-nascido, era um grito contra um sistema inteiro. A princesa olhou para o menino e de imediato compreendeu. Era um hebreu. Ela conhecia os decretos do pai, conhecia a ordem de morte, e mesmo assim, algo dentro dela se quebrou. Este viverá, decidiu em silêncio. Naquela decisão, uma linha invisível foi traçada entre o trono do Egito e o Deus dos escravos. O menino, que deveria ter sido um corpo sem nome no fundo do rio, tornou-se um príncipe criado entre colunas de pedra, hieróglifos e ouro. Recebeu educação de elite, ouviu histórias de deuses estrangeiros, aprendeu a língua dos dominadores e se vestiu com as roupas daqueles que comandavam o chicote. Mas o sangue de Moisés contava outra história. A irmã que o havia seguido até o palácio, em um lampejo de coragem, se aproximou da princesa e sugeriu: "Quer que eu chame uma mulher hebreia para amamentá-lo?" E assim, ironicamente, sua própria mãe voltou a segurá-lo nos braços como ama de leite. Ela o alimentava com leite e com segredos. Sussurrava enquanto ele adormecia que ele não pertencia ao palácio, que seus irmãos estavam lá fora, curvados sobre o peso de tijolos e açoites. Moisés cresceu dividido entre 2 mundos. De um lado, a sofisticação do Egito, arte, ciência, poder e estratégia. De outro, o clamor dos hebreus, poeira, dor, cânticos de um Deus único, sussurrado à noite para não despertar a ira dos guardas. Ele via os hebreus trabalhando, via marcas nas costas, via soldados egípcios gritando, impondo prazos impossíveis, e dentro dele algo fervia. Um dia, já adulto, Moisés saiu para ver seus irmãos hebreus, não como curiosidade turística, mas como alguém que precisa encarar sua origem. E viu um egípcio espancando um hebreu. Não foi apenas um soco, foi uma avalanche. Cada golpe carregava gerações de humilhação. Moisés olhou ao redor, viu que não havia ninguém e interveio. Não vamos descrever o sangue, não precisamos ver a carne quebrada. O que importa é o resultado. O egípcio caiu e não se levantou. Moisés, príncipe educado, agora era um homicida, não por maldade deliberada, mas por um ato explosivo de justiça atrasada. Ainda assim, justiça na base da força não deixa de ser morte. Ele enterrou o corpo na areia, como quem tenta enterrar o próprio erro. No dia seguinte, viu 2 hebreus brigando entre si e tentou separá-los, mas um deles o confrontou. "Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio?" O segredo havia sido exposto. A areia não guarda para sempre.
Quando a notícia chegou ao faraó, a reação foi previsível. Moisés precisava morrer. O príncipe adotado tornara-se ameaça política. Moisés fugiu, abandonou o palácio, as roupas finas, o conforto. Cada passo em direção ao deserto era um passo em direção ao vazio. Ele, que era alguém, tornou-se ninguém, um fugitivo em terra estranha. O deserto não é gentil com os orgulhosos. Em Midian, Moisés não era príncipe, era estrangeiro. Cansado e sedento, aproximou-se de um poço. Ali, pastoras eram hostilizadas por outros pastores. Moisés não tinha autoridade egípcia, mas ainda carregava um senso de justiça. Interveio não com lâmina, mas com presença. Ajudou as mulheres a tirarem água, defendeu-as com palavras firmes e postura. Esse gesto simples o levou a uma nova vida. O pai daquelas mulheres, Jetro, sacerdote de Midian, o acolheu em sua casa. Moisés casou-se com Zipora, teve filhos, tornou-se pastor. O homem que crescera em grandes salões de pedra, agora andava entre pedras do deserto, guiando rebanhos. De príncipe militar, virou cuidador de ovelhas. E foi nesse rebaixamento que ele começou finalmente a ser preparado. 40 anos se passaram. 40 anos de areia, silêncio e rotina. O tipo de vida que apaga ambições e revela quem a pessoa é quando ninguém está aplaudindo. Para muitos, isso seria desperdício. Para Deus, era lapidação. O Moisés da corte, impulsivo, violento, precisava morrer. O Moisés do deserto, paciente, quebrado, podia ouvir. Certo dia, conduzindo o rebanho até o Horebe, o monte de Deus, Moisés viu algo diferente. Um arbusto em chamas. Não era comum ver fogo no deserto. Raios e calor podem produzir faíscas, mas aquele fogo era outro. As flamas dançavam, consumiam o ar ao redor, mas o arbusto não se desintegrava. As folhas permaneciam, os galhos continuavam inteiros. O fogo queimava sem destruir. Moisés se aproximou. A curiosidade o moveu, mais uma vez. E do meio do fogo, uma voz que não parecia vir do ar, mas de dentro do próprio ser dele falou: Moisés, Moisés. Ele respondeu com a única coisa possível: Eis-me aqui. Não te aproximes mais, disse a voz. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. O deserto árido, pisado por animais e homens, havia se tornado santo, não por natureza própria, mas porque a presença divina o havia invadido. Deus se apresentou como o Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. Não um Deus genérico, não uma energia impessoal, mas o mesmo Deus dos ancestrais. Moisés, ao ouvir isso, cobriu o rosto. Ele sabia as histórias, sabia do compromisso que Deus tinha com aquele povo humilhado no Egito, sabia que aquele encontro não era acaso. Deus continuou: Eu vi a aflição do meu povo, ouvi o seu clamor, conheço as suas dores e desci para livrá-los. Até ali Moisés poderia concordar com entusiasmo. Deus vendo, ouvindo e descendo para agir. Quem não desejaria isso? Mas então veio a frase que demoliu a segurança dele: Vai, pois, agora, e eu te enviarei a Faraó, para que tires o meu povo do Egito. O Moisés jovem talvez aceitasse de imediato. O Moisés quebrado hesitou. Quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Sua pergunta não era falsa humildade, era a realidade nua de um homem que conhecia seus próprios fracassos. Um fugitivo, um ex-príncipe sem cidadania, um pastor exilado. Deus não respondeu listando qualidades de Moisés. Não disse: você é forte, inteligente, capacitado. Em vez disso, fez a única promessa que realmente pesa: eu serei contigo. Não lhe deu autoestima, deu-lhe presença. Ainda assim, Moisés resistiu. Perguntou qual nome deveria usar diante dos hebreus. Perguntou o que faria se não acreditassem nele. Lembrou a Deus da própria limitação. Eu não sou eloquente, sou pesado de boca e de língua. Em outras palavras, você escolheu o homem errado. Eu não sei falar. Deus respondeu com paciência e fogo: quem fez a boca do homem? Quem faz o mudo, o surdo, o que vê ou o cego? Não sou eu, o Senhor? Vai, pois, e eu estarei com tua boca. Mas Moisés ainda assim pediu: envia outro.
A resistência dele era tão profunda quanto o chamado. No final, Deus atendeu parcialmente a sua fraqueza, dando-lhe a Arão como apoio. Mas o essencial permanecia. Moisés seria o rosto humano de um Deus invisível, levantado diante de um império que acreditava governar o mundo. O retorno ao Egito não foi triunfal, foi tenso. Ele reencontrou a Arão, apresentou os sinais que Deus lhe dera e o povo, inicialmente, creu. Mas quando Moisés se colocou diante de Faraó e pediu: "Deixa ir o meu povo", a resposta foi desprezo. Faraó aumentou o peso de trabalho sobre os hebreus, exigindo que produzissem a mesma quantidade de tijolos sem fornecimento de palha. O próprio povo, que antes o havia recebido como libertador, voltou-se contra ele. "Você nos tornou odiosos diante de Faraó", reclamaram. O chamado, que parecia glorioso aos pés da sarça, agora cheirava a fracasso político. Moisés fez o que poucos líderes fazem: levou a frustração de volta a Deus. "Por que afligiste este povo? Por que me enviaste?" A resposta divina não veio em consolo macio, mas em demonstrações progressivas de poder. As pragas que se seguiam não eram apenas punições, mas golpes cirúrgicos contra os deuses do Egito. O Nilo, adorado como fonte de vida, foi ferido. As rãs, símbolo de fertilidade, tornaram-se praga. As trevas cobriram uma terra que adorava o sol. Cada sinal dizia: "Não há Deus além de mim." Moisés não brandia a espada, era apenas porta-voz. A luta não era entre ele e Faraó, mas entre Deus e a arrogância humana. O coração do rei se endurecia, vez após vez, até o momento em que a última praga quebrou a resistência de um império inteiro. Mais uma vez, não precisamos ver sangue, basta entender que naquela noite tudo mudou. O povo partiu, não com armas em punho, mas com pressa, levando pães sem fermento, crianças no colo, idosos apoiados em cajados. Uma coluna de nuvem os guiava de dia, uma coluna de fogo os guiava de noite. Moisés caminhava à frente, mas sabia que ele mesmo era guiado. Quando chegaram diante do Mar Vermelho, a impossibilidade se ergueu como parede líquida. Atrás, o exército do Egito vinha em perseguição. À frente, água demais. Não havia pontes, não havia barcos. O povo gritou. Alguns desejaram voltar. "Teríamos preferido servir aos egípcios do que morrer no deserto", disseram. A memória da escravidão, incrivelmente, começava a parecer mais segura do que a promessa da liberdade. Deus ordenou que avançassem. Moisés ergueu o cajado sobre as águas, e o mar, obediente ao comando daquele que o havia criado, se abriu. As águas se ergueram como muralhas invisíveis, e um caminho de chão seco surgiu onde antes só havia abismo. O povo atravessou, passo a passo, em silêncio, quebrado apenas pelo vento e pelo som dos pés sobre a areia recém-revelada. Do outro lado, quando os perseguidores tentaram seguir a mesma trilha, o mar voltou ao seu lugar. Não precisamos ver o impacto, basta imaginar o silêncio depois. O Egito havia perdido sua força. Israel havia ganho algo maior do que liberdade. Havia um testemunho. No deserto, Moisés deixou de ser apenas o homem que tirou o povo do Egito. Tornou-se o homem que precisava lidar com um povo difícil, que murmurava por falta de água, por falta de carne, por saudade de cebolas e panelas cheias de um passado escravo. Ele subiu ao Monte Sinai, envolto em fogo e fumaça. O topo do monte tremia, relâmpagos cortavam o céu, o som de trombetas invisíveis ecoava. O povo, lá embaixo, tremia de medo. No meio de nuvens e trevas luminosas, Moisés entrou. Ali recebeu não apenas tábuas de pedra, mas uma estrutura de vida, leis, mandamentos, orientações que moldariam uma nação. Enquanto isso, embaixo, o povo que havia visto o mar se abrir decidiu que precisava de algo visível para adorar. Construíram um bezerro de ouro, dançaram em volta dele, chamaram-no de Deus. Quando Moisés desceu e viu, o choque não foi teológico apenas, foi pessoal. Aquelas pessoas por quem ele tinha intercedido, por quem havia arriscado a vida, estavam traindo o Deus que os havia libertado. A ira o tomou, as tábuas caíram, quebraram-se ao pé do monte, como símbolo de uma aliança violada logo após ser firmada. Ainda assim, Moisés intercedeu por eles. Subiu novamente, pediu que Deus não destruísse o povo. Em um momento de audácia espiritual, chegou a dizer: "Se não os perdoares, risca-me do teu livro." Ele se ofereceu, em alguma medida misteriosa, como escudo. Não apenas líder administrativo, mas mediador. A vida de Moisés continuou marcada por esse ritmo. Encontro com Deus, fracasso do povo, intercessão, recomeço. Ele viu água surgir da rocha, viu maná cair do céu,
viu serpentes surgirem como correção e cura vir de um olhar para um símbolo erguido. Cada episódio era uma lição, para o povo e para ele mesmo. Mas nem Moisés era perfeito. Em um momento de irritação diante da obstinação do povo, feriu a rocha quando Deus havia mandado que apenas falasse com ela. O milagre aconteceu, a água saiu, mas a desobediência sutil teve consequência profunda. Deus lhe disse que ele não entraria na terra prometida. Veria, mas não pisaria. Anos depois, já velho, Moisés subiu a um monte com passos mais lentos. O deserto se estendia às suas costas. À frente, um horizonte completamente diferente. Colinas verdes, rios, cidades à distância. A terra que Deus havia prometido a Abraão, Isaque e Jacó agora era realidade diante de seus olhos cansados. Ele não desceu daquele monte. A Bíblia diz apenas que Deus cuidou de sua morte. Não há túmulo marcado, não há mausoléu, não há monumento. Só há o eco de uma vida que começou em um cesto, passou por um palácio, cruzou um deserto, enfrentou um império, ouviu a voz de Deus no fogo e terminou olhando para uma promessa que outros viveriam. Moisés não foi herói invencível, foi homem de ira, dúvida, reticência e obediência tardia. Mas foi também amigo de Deus, alguém com quem o Altíssimo falava como quem fala com um amigo face a face. Entre a água do Nilo e o pó do Sinai, a história dele continua dizendo, ainda hoje, que Deus escolhe fraquezas para desafiar impérios, e que às vezes o maior milagre não é abrir o mar, mas continuar caminhando com um povo difícil no meio do deserto.